if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, hoje eu resolvi fazer com vocês um cozinha e fala. Um monte de gente faz por aí, maquia e fala, né? Então resolvi fazer um negocinho um pouquinho diferente. Acredito que outras pessoas já tenham feito. Mas enfim, eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito da maternidade atípica. E como vocês sabem, esse canal, eu fiz ele destinado a contar para vocês um pouco da minha rotina como dona de casa e principalmente como mãe atípica, né? Então hoje eu vou fazer aqui um macarrãozinho rapidinho aqui para minha família e resolvi vir conversar com vocês um pouquinho. Vocês viram aí no início do vídeo, eu havia levado o Anthony para terapia, né? E essa semana foi uma semana um pouquinho complicada, né? Ele não teve, assim, uma semana muito boa, né? Acredito que porque trocou o clima, ele tá um pouco resfriado, né? Que ele sofre de rinite, então ele tá um pouquinho resfriado e acho que isso tá deixando ele um pouquinho agitado. Eu vim falar com vocês, né, sobre esses dias assim não tão fáceis, de quando ele tá assim com algumas alterações no humor. Essa semana ele teve várias crises sensoriais. A gente foi no centro e ele teve algumas crises sensoriais, que é bem difícil quando ele tem essas crises assim na rua, sabe? Enquanto eu falo com vocês, eu vou fazer aqui um macarrãozinho bem rapidinho, que a gente tá morrendo de fome. E vou conversando um pouquinho com vocês, espero que vocês me acompanhem até o final. Vocês que são mães atípicas, que estão me acompanhando. Seria interessante vocês acompanharem até o final para que eu possa compartilhar com vocês aí um pouco de como é, né? A maternidade atípica. Como às vezes tem uns dias bons e uns dias complicados, né? Afinal, autistas são assim, né? Tem dias bons e tem dias assim não tão bons. E o que a gente pode fazer é se adaptar e tentar conviver da melhor forma, né? Até mesmo porque ele é uma criança que está em fase de desenvolvimento, né? Então é isso, pessoal. Vou começar colocando aqui uma aguinha no fogo para fazer o macarrão. Fazer aqui um penne. Nessa outra panela aqui eu vou cortar uns temperinhos para fazer um molhinho. Pois é, então como eu tava falando com vocês, pessoal, essa semana o Anthony tava uma semana assim um pouquinho difícil, sabe? Levei ele no centro esses dias quando a gente vem no centro, na verdade, quando a gente vai pra Pestalozzi, a gente tem que passar pelo centro porque a gente pega um segundo ônibus no centro pra voltar pra casa e pra ir pra Pestalozzi também. Aí, nesse dia, em particular, né, eu tinha que resolver umas coisas lá no centro, referente ao passe livre dele, e tivemos que passar no centro. Ele tá acostumado todas as quartas-feiras e sextas-feiras a percorrer um caminho específico, né? Um caminho de volta para casa específico. E quando a gente desceu do ônibus, que ele viu que a gente estava num caminho diferente, ele teve uma crise sensorial. Foi bem difícil, porque foi no meio da rua, foi na frente de todo mundo, aí todo mundo fica olhando com cara feia. Algumas pessoas acham que a gente está machucando, que a gente está maltratando, né?
compreensível, né? Mas isso deixa a gente como mãe assim muito desconfortável, né? Porque só a gente sabe ali o que a gente está passando, né? Algumas pessoas que têm parentes e familiares autistas compreendem, perguntam se está precisando de ajuda. Mas nesse momento o ideal mesmo é deixar a mãe resolver, né? A gente sabe como resolver essa situação. Sei que algumas pessoas querem ajudar, são solícitas, se preocupam e tal, mas nessas horas somente a mãe mesmo consegue resolver a situação. Então ele teve uma crise sensorial muito forte, no momento em que a gente desceu do ônibus, que a gente foi pro centro, descemos do ônibus que ele viu que a gente não estava indo para casa. Aí espera ele se acalmar, esperar ele respirar um pouquinho, né? Para poder explicar para ele que a gente estava indo em outro lugar. E até ele conseguir realmente entender o que está acontecendo, leva um tempinho, né? Nesse tempinho, a gente já passou um pouco de constrangimento, algumas pessoas já falaram alguma bobagem, né? Sem saber, sem conhecer. E foi assim. Chegando em casa, assim, aquilo ali, esse tipo de situação já me deixa assim um pouco exausta, sabe? E quando a gente voltou pra casa, ele pediu muito pra ir no supermercado, porque ele adora ir no supermercado. O rolê favorito do Anthony é o supermercado. Por quê? Ele tem hiperfoco em logomarcas. Então o supermercado é cheio de logomarcas, né? Dos produtos. Então sempre que a gente vai no supermercado, ele pede pra olhar ali as coisas que... pede pra eu dar pra ele ver as logomarcas de alguns produtos que ele gosta. E quando ele viu que a gente não estava indo no supermercado, porque nesse dia em particular eu não podia ir no supermercado, outra crise sensorial. E foi bem difícil. Essa foi pior do que a anterior, porque ele queria muito, é uma coisa que ele gosta muito de fazer, então ele queria muito ir e realmente não tinha como, porque eu não tinha tempo naquele momento para levar ele. E foi um rolê bem complicado. Espera se acalmar de novo, espera o choro passar, espera ele respirar. E aí a gente vai levando, né, pessoal, da melhor forma. Vai tentando se adaptar a essas situações, vai tentando ver formas de fazer com que ele não sofra. Gente, pelo que eu tô vendo, esse vídeo vai ficar bem comprido, mas eu vou tentar cortar um pouquinho, algumas coisas. E é isso, pessoal. Hoje, essa semana também teve uma palestra, uma mini palestra, digamos assim, para os professores da escola do meu filho. Fui chamada lá para conversar com os professores a respeito do espectro, né, da minha experiência pessoal com o Anthony. E foi muito bacana, foi muito legal mesmo. E é uma experiência assim que eu recomendo para todo pai e mãe atípico, sabe? Peraí que não tá funcionando aqui. Teve essa palestra lá na escola do Anthony, que foi muito bacana. E eu super recomendo vocês, sabe? Vocês que tem filhos atípicos, e até se você não tiver também, participar, sabe? Em palestras, reuniões escolares. Eu confesso para vocês que eu não era muito ativa, assim, em reuniões escolares, essas coisas assim, mas eu tenho me esforçado, né? Até mesmo para que eu consiga ter uma boa relação com a escola do meu filho, para que eles e eu consigamos educar ele da melhor forma, né? E uma dessas formas é vocês terem um certo contato com a escola dos filhos de vocês. Terminei de cortar aqui alguns ingredientes, algumas cebolinha, tomate. E vou colocar agora no fogo. Para refogar um pouquinho e depois eu vou colocar a calabresa. A água ali já tá fervendo e agora eu vou pôr o macarrão. Esse macarrão. Pois é, pessoal. E então a maternidade atípica, ela é cheia desses desafios, sabe? Eu sei que mães neurotípicas também têm seus próprios desafios. As mães solo, as mães que estão aí batalhando para criar seus filhos sozinhas.
que também tem os pais, mas são pais ausentes, né? Seus filhos que têm pais ausentes. Ou até mesmo aqueles que estão em casa, mas é como se não tivessem, né? Basicamente são mães solos assim mesmo. São pais que são totalmente displicentes com seus filhos. Acontece bastante. E é isso. Essa semana foi bem tumultuada, foi bem conturbada. Eu mesma estava sem ânimo pra nada, sabe? Ânimo pra nada mesmo. Não cuidei da minha casa como deveria. Tem semanas assim que eu me sinto extremamente sobrecarregada mentalmente, sabe? Essas semanas assim, principalmente em que o Anthony assim não tá bem. Principalmente porque como ele não verbaliza, ele tem a fala, mas ele não sabe conversar, ele não verbaliza, ele não sabe dizer o que ele tá sentindo. E semanas como essas são ainda mais desgastantes, porque eu não consigo identificar o que realmente está incomodando ele. Foi o que basicamente aconteceu. O que tem acontecido até esse momento, eu ainda não consegui descobrir o que está deixando ele assim, agoniado, tendo... Em casa, inclusive até em casa, ele teve crise sensorial, que é uma coisa assim que raramente acontece. Muito raramente ele tem crise sensorial aqui em casa. Eu tento manter a rotina dele, tento seguir sempre a risca, justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Porque é difícil para ele e é difícil para mim também, né? Então eu tento facilitar de todas as formas, evitar de todas as formas que ele tenha crises sensoriais em casa. Mas essa semana ele teve crise sensorial em casa também e eu não tô conseguindo identificar até o momento o que tá deixando ele assim. E esse que é um dos grandes desafios, porque às vezes a criança tá ali, o autista, seu filho autista tá ali sentindo alguma coisa e você não tá conseguindo identificar, ele não sabe dizer o que ele tá sentindo e a gente se sente assim de mãos atadas, sem saber o que fazer. Vai sobrecarregando a mente da gente, vai deixando a gente esgotado e cansado, né? E tem semanas assim que é bem difícil, mas fazer o que, né? Faz parte de ser mãe, só um. Só um. Dá um beijo, mamãe. Mas eu não troco essa vida, eu não troco isso por nada, pessoal. Sou muito feliz, tenho muito orgulho do meu filho, porque apesar do autismo, tirando o autismo, ele é uma criança incrível. Ele é doce, ele é carinhoso, ele é amoroso, ele é um bom filho, né? Eu vejo que ele tá, tem autistas que não conseguem reconhecer bem as expressões faciais, né? Mas sempre que eu tô chorando, que eu tô triste, que eu tô muito sobrecarregada, ele consegue identificar. Ele enxuga minhas lágrimas e vem me perguntar, né? Por que você tá suando? Por que tá suando? Né? Ele fala assim pra mim. E são coisas assim, nessas coisas pequenas assim, que eu vou encontrando motivação pra continuar, sabe? E faz parte, gente, faz parte. Como eu falei, mães neurotípicas também têm seus próprios desafios e a gente vai levando da melhor forma. E agora eu vou terminar aqui o almoço e vou mostrando pra vocês aí depois que tiver tudo pronto, tá bom? Vão acompanhando aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando aqui de pertinho. Aqui eu já coloquei a calabresa, depois que eu refoguei aqueles temperinhos, né? E coloquei também alguns temperos ali naturais, que é uma pitadinha de Ana Maria, de do Guedes e de páprica defumada. Aí ele fica assim. Depois disso daqui eu vou acrescentar o molho. Botar também um pouquinho de azeitona. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Tô aqui
na escolinha do Anthony, que é o aniversário dele. Aí estamos aqui com os coleguinhas dele, a professora. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir por causa do barulhinho das crianças, mas a gente está muito feliz com o aniversáriozinho dele. Aí eu vou filmar aqui um pouquinho pra vocês, tá bom? Olha os presentes que o amor ganhou. Você ganhou, filho, os presentes, que legal. Ganhou massinha, filho. Olha pra mãe. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham compreendido aí o meu mini desabafo, meu pequeno desabafo. É aquilo que eu falei pra vocês, né? Vocês são a minha companhia. Então eu venho aqui fazer esses vídeos pra relatar um pouquinho da minha rotina, do que eu passo no meu dia a dia, sendo mãe atípica, sendo uma dona de casa. E espero que vocês tenham gostado muito. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação dos nossos vídeos. Tá bom, pessoal? E me sigam lá no Instagram também, tô sempre por lá postando rotina diária, tá? E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!